Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Pedro para mais um vídeo aqui da Gastronomia Profissional e hoje nós vamos falar aí sobre um assunto que é dos que mais atrai público aqui para o nosso canal, que é a cozinha brasileira. Então hoje é um vídeo leve, vídeo aí sobre história e nós vamos falar então aí sobre outros povos que não os africanos, portugueses e indígenas que influenciaram e continuam influenciando até hoje a cozinha brasileira. Quer entender um pouco mais sobre esse assunto? Me acompanhe depois da vinheta. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Gastronomia Profissional. Meu nome é Pedro Ramos, sou professor de gastronomia, especialista em gestão de bares e restaurantes e também aí um estudioso da história da gastronomia mundial e focado aqui bastante na história da cozinha brasileira. Inclusive aí já escrevi disciplinas de pós-graduação, de graduação sobre cozinha brasileira avançada, então tenho bastante conhecimento sobre essa área. Um dos vídeos que tem mais acesso aqui no canal é um vídeo onde eu falo sobre a formação da cozinha brasileira. E a cozinha brasileira tem na sua formação mesmo, né, na sua base, três grandes povos. Os portugueses, que foram os povos que descobriram o Brasil, os indígenas, que eram os povos originários, os povos que já estavam por aqui, já tinham todo o domínio da natureza, dos alimentos, dos ingredientes, dos animais que viviam por aqui, e posteriormente vieram de forma forçada os africanos, que acabaram também deixando aí a sua marca, e é uma marca bastante grande, uma marca bastante importante, e acabou influenciando aí também principalmente as cozinhas do Sudeste até o Norte, Nordeste, Centro-Oeste do Brasil, um pouquinho menos ali na região Sul. Só que existem outros povos que também são muito importantes para a formação da cozinha brasileira. Claro que são povos que vieram para cá, principalmente aí pós a abolição da escravatura, e acabaram sim influenciando bastante a nossa gastronomia, alguns mais, outros menos, mas povos aí que são bastante importantes para a nossa identidade gastronômica, para a nossa identidade cultural e que acabaram enriquecendo e contribuindo muito para tornar a cozinha brasileira uma das mais ricas no mundo. É isso mesmo. Eu, como especialista na área, e não só eu, acredito que muitos outros historiadores, muitos outros professores de gastronomia também têm essa visão de que a cozinha brasileira é uma das mais ricas, das mais variadas, e a causa de tudo isso é justamente a junção de todos esses povos que migraram para o Brasil ou que vieram de forma forçada, se juntando, né, se conectando com aquilo que os indígenas já faziam aqui, com os conhecimentos ancestrais que nós já tínhamos aqui na nossa terra. Vamos falar um pouco aí sobre o sul do Brasil. A região sul do Brasil, até ali por volta de 1780, 1800, era uma região que vivia em guerra entre portugueses e espanhóis pelo domínio, quem que ia tomar conta da região. Até esse período, né, por conta de todos esses conflitos, as populações indígenas dessas localidades, né, do sul do Brasil, foram dizimadas e durante muitos e muitos anos uma região que praticamente ficou desértica. Quando a família real vem para o Brasil, né? Quando a família real chega no Brasil e ela resolve então instituir um Estado brasileiro, vamos dizer assim, né? E com isso então povoar diferentes localidades, foram trazidos para cá diferentes povos, europeus principalmente, mas tem outros povos como os açorianos que também foram trazidos para cá para justamente ocupar essa região sul do Brasil. Ou seja, foram alemães, italianos, poloneses, ucranianos e uma série de outros povos, né, holandeses, por exemplo, que foram convidados a vir para cá, pessoas que estavam em situação, né, de dificuldade na Europa, foram convidados para vir para cá, ganharam terras nessa região sul do Brasil, para que justamente a coroa portuguesa pudesse fincar a sua bandeira ali nessa região. Então vamos colocar aí entre 1800 e 1900, vieram milhões e milhões de europeus para cá, desses povos que eu comentei aqui, fora os açorianos também, e ocuparam toda essa região ali do Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, chegando até o Paraná. A grande questão é que esses povos, eles se desenvolveram numa localidade onde não havia mais a miscigenação, ou seja, os conhecimentos locais e da terra não estavam mais lá. Ou seja, esses povos ocuparam uma região praticamente desértica em termos populacionais no Brasil e por isso a sua cultura acabou sendo
desenvolvida de forma autônoma, né? A sua cultura gastronômica, principalmente, foi sendo desenvolvida de forma autônoma, com ingredientes que foram trazidos de lá para cá e, é claro, adaptando algumas coisas ao que existia aqui na Terra. A gente pode dizer, por exemplo, que uma das maiores influências que esses povos trouxeram para cá é na charcutaria, ou seja, eles trouxeram essa cultura do produto curado, do produto defumado, aumentaram e muito o consumo de suínos no Brasil, por exemplo, transformando, né, o suíno num dos alimentos base aí da nossa população. E claro, a gente não pode esquecer da produção de vinhos. A região sul do Brasil é famosa mundialmente pela qualidade na produção de seus vinhos. Lá no início, esses vinhos eram produzidos com uvas comuns e atualmente, então, já são produzidos aí com uvas viníferas europeias. Mas, no geral, você tem muito pouca mistura entre a culinária, né, desses povos do sul com o restante da culinária, que a gente já até poderia dizer como sendo já uma culinária abrasileirada, bastante influenciada aí pelos indígenas, africanos e com as técnicas trazidas aí pelos portugueses. Subindo um pouquinho mais, a gente chega na região de São Paulo e aí a gente fala um pouco então sobre a imigração italiana que veio para o Brasil pós a abolição da escravatura, justamente para substituir a mão de obra escrava, e talvez a gente pode dizer aí que os italianos, dentre todos esses povos europeus, claro, com exceção dos portugueses, são, né, o povo aí que o povo, perdão, né? Vamos colocar o plural direito aqui, é o povo que mais influenciou a nossa gastronomia, claro que principalmente dessa região aí sudeste, São Paulo, um pouco do Rio de Janeiro um pouco menos, né? Mas um pouco de Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, um pouco ali também da região sul do Brasil, mas menos, né? Na região ali de São Paulo foi uma influência muito mais forte e a gente vê que o brasileiro que vivia ali acabou absorvendo muito dessa cultura italiana e aí você tem, por exemplo, a pizza como sendo símbolo da cidade de São Paulo. Você tem aí no interior de São Paulo diversas cidades com forte influência italiana na produção de queijos, de charcutaria, de vinhos, por exemplo. A gente fala de vinho no sul do Brasil, mas em São Paulo existe uma presença, São Paulo e Minas principalmente, né? Existe uma produção muito grande, muito importante de vinho nas regiões ali da Serra da Mantiqueira. E isso é muito influenciado justamente pela vinda aí dos italianos. Ainda em São Paulo, nós tivemos uma vinda massiva ali no começo do século XX, né, 1900 até 1920 e pouquinho, de japoneses, né? Inclusive, né, recomendo aqui, se você estiver por São Paulo, por exemplo, um dia você for para a cidade de São Paulo, né, a capital do estado de São Paulo, visitar o Museu da Imigração Japonesa, que é um dos museus mais legais que eu já conheci no Brasil. Conta uma história muito bonita, sofrida ao mesmo tempo, dessa imigração japonesa para o Brasil. A primeira leva veio ali então no começo do século XX e foram pessoas que vieram e acabaram ficando muito pouco tempo no Brasil. Posteriormente, nós tivemos uma outra vinda de povos japoneses, esses sim acabaram se instalando, ficando aqui no Brasil e difundindo um pouco da sua cultura por aqui. A gente vai ver que a difusão da cultura japonesa no estado de São Paulo e no Brasil em geral, ela é muito menor do que a italiana e ela acontece de uma forma um pouco diferente do que qualquer outra cultura que já veio para o Brasil. Em termos de gastronomia, apesar de hoje, né, nós termos aí a culinária japonesa como algo bastante difundido por todo o Brasil, é praticamente impossível você ir aí para uma cidade média, pequena para grande, né? Não aquelas cidadezinhas pequenininhas de interior, mas cidades aí de 30, 40 mil habitantes para cima. É muito difícil você não chegar numa cidade dessa e não ter um restaurante de cozinha japonesa em qualquer localidade do Brasil. Claro que em alguns locais essa culinária ela é mais forte, em outras um pouco mais fraca, mas ainda assim é uma culinária que acabou se inserindo no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e acabou então transformando a cozinha japonesa, principalmente a cozinha fria japonesa, em algo bastante comum de se ver por aqui. A questão é que não foram esses povos que migraram para o Brasil que difundiram a culinária japonesa por aqui.
Afinal de contas, a culinária tradicional japonesa, né, feita pelos camponeses, não é essa que a gente consome aqui nos restaurantes. É uma culinária muito mais simples, normalmente quente, tem muito pouca comida fria. E é uma culinária que acabou então não sendo abraçada, absorvida pelo brasileiro. Essa cozinha japonesa que nós conhecemos hoje aqui, ela é muito mais recente, ela acabou entrando no Brasil por volta ali de 1980, quando os Estados Unidos estava bastante pujante, né? O país mais rico do mundo, o país imperialista, né? O país que tem a maior economia do mundo e assim por diante, e nós trouxemos então essa cozinha japonesa dos Estados Unidos para cá, principalmente das regiões ali da Califórnia, Texas, né, toda essa região ali do oeste dos Estados Unidos, e é por isso, por exemplo, que a gente tem uma cozinha japonesa. Tem muitos toques, por exemplo, de cozinha mexicana, que utiliza ali abacate, utiliza frutas na sua composição, utiliza Doritos, né? Hoje aí você vai em todo restaurante japonês, tem aquela desgraça daquele sushi com Doritos por cima, que é uma das coisas mais horrorosas que existem no mundo. Então, na verdade, ela é uma culinária, veja só, japonesa, que foi para os Estados Unidos, foi modificada pela cultura americana, veio para o Brasil, foi modificada pela cultura brasileira, e é isso que nós temos hoje aqui em termos de cozinha japonesa, que é uma cozinha que na verdade só tem as bases da cozinha japonesa, mas também outros ingredientes mais universais, né? Quando você coloca cream cheese, Doritos, maionese, outras frutas como morango e assim por diante. Então é uma cozinha japonesa internacional, vamos dizer assim. Já no Nordeste do Brasil, nós tivemos a chegada dos povos franceses e holandeses invadindo o Nordeste, causando grandes guerras na região e, de um modo geral, influenciando bastante a cultura local também. Um grande exemplo é a palavra garçom, né? A pessoa que serve dentro de um restaurante, que vem justamente desse período da invasão francesa na região nordeste do Brasil, visto que o garçom é uma palavra que não é utilizada em nenhum lugar do mundo, só no Brasil. Acho que vale incluir também a influência francesa na padaria no Brasil, principalmente em cidades aí como Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília. A padaria francesa é bastante presente e constante no cotidiano dessas cidades. Ela não é influenciada pela invasão dos franceses, mas sim pela cultura francesa, que acabou viajando aí e percorrendo todo o mundo, e não foi diferente aqui no Brasil, principalmente nessas 3 cidades aí, como eu comentei. Ainda os povos holandeses, né, nós tivemos esse momento de invasão holandesa ali no Nordeste, mas nós também tivemos um segundo momento muito semelhante aí aos italianos, aos alemães e assim por diante, de holandeses vindo para o Brasil, que se instalaram boa parte na região sul do Brasil, mas teve um povo, uma população desses holandeses que foram para o interior de São Paulo e fundaram o que para mim é uma das cidades mais legais que existem no Brasil. Recomendo muito você visitar um dia a maior produtora de flores, ou uma das maiores produtoras de flores do Brasil, que é Olambra. Olambra é uma cidade linda, toda a arquitetura muito semelhante à arquitetura holandesa em si, muitos moinhos, uma produção de flor gigantesca e produção de alimentos também, né, muito grande. É uma cidade muito legal que vale muito a pena você visitar um dia. E vamos falar um pouco aí também dos libaneses, né? Os libaneses e posteriormente, né, os sírios, que migraram para o Brasil ali por volta de 1890, 1900, 1910, da mesma forma que outros povos, pessoas que estavam em dificuldade em seu país natal e viam no Brasil aí uma oportunidade de crescimento e se instalaram principalmente aqui na região de São Paulo, mas acabaram também influenciando outras regiões, como por exemplo o norte do Brasil, né? Existem alguns povos árabes que foram para o norte, para o nordeste do Brasil e acabaram fundando ali algumas colônias. Mas aqui no estado de São Paulo, eu não estou em São Paulo, né, mas é a força do hábito, mas no estado de São Paulo os libaneses principalmente num primeiro momento, tiveram uma influência bastante grande em termos até mesmo de arquitetura, e na gastronomia é muito difícil falar que não houve influência, visto que hoje aí nós temos, por exemplo, as esfirras, né, aquela esfirra aberta, aquela clássica esfirra aberta, que se espalhou pelo Brasil, da mesma forma aí que um restaurante italiano, por exemplo, ou um restaurante japonês. É muito difícil você ir para uma cidade do Brasil que não tem no mínimo uma esfirraria, né? Já existem inclusive até grandes redes no Brasil aí, Habib's, Ponto da Esfirra, assim por diante, que se apoiam nessa base de cozinha árabe. Eu falo base de cozinha árabe porque se você for comer uma esfirra tradicional árabe,
talvez não seja do gosto aí muito de todos os brasileiros, visto que vai utilizar ingredientes mais fortes, como canela, cominho, sálvia, assim, entre outros ingredientes aí, né? Que não são muito do paladar brasileiro em geral. E posteriormente, já bem mais recente agora, começo do século XXI, nós tivemos aí, eu falo infelizmente, não pela vinda para o Brasil, mas pelo motivo pelo qual vieram para o Brasil, os sírios, né, fugidos da guerra da Síria, que perdura infelizmente até os dias de hoje, e trazendo então aí mais uma leve, mais uma influência dessa cozinha síria no Brasil. Eu vou dar um exemplo de um produto que eu não via praticamente no Brasil e eu comecei a ver muito mais depois dessa imigração também, vamos dizer assim, forçada de sírios para cá, que é o kebab, shawarma, chame lá como você queira, o churrasco grego, né? Apesar do churrasco grego ser bem conhecido já em São Paulo há muitos e muitos anos por conta dos libaneses que vieram para cá, e churrasco grego, que de grego não tem nada, né? Um prato de origem árabe. Se bem que quando a gente analisa ali a história da cozinha grega e da cozinha árabe, são duas cozinhas que se misturam bastante, né? Que se conversam bastante, mas no geral, shawarma ou o churrasco grego, como a gente chamou aqui no Brasil, é de origem árabe em geral, tá? Não existe muito um país específico ali responsável pela criação do shawarma. Você tem ali em todo o norte da África, por exemplo, os argelinos, líbios, marroquinos, que consomem shawarma diariamente, e todo o Oriente Médio a mesma coisa, indo até povos muçulmanos lá da Ásia, que também consomem com bastante aí frequência, né, o kebab ou o shawarma em geral, né? Kebab, na verdade, seria um churrasco grego, né, que é aquela carne no espeto, né? Kebab significa em ter mais ou menos aí espeto, né? Tanto que o espetinho, como a gente tem aqui, que também pode ser chamado de michui, normalmente também é chamado de kebab, né? Ou seja, um espetinho de carne, como a gente tem aqui o churrasquinho aí que a gente come no meio da rua, que inclusive pode-se dizer que é um pouquinho de influência árabe aqui no Brasil, o famoso churrasquinho de rua aí. Mas no geral eu tenho visto aí bastante casas, lojas aí de shawarma. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo longo, mas ao mesmo tempo acaba sendo curto, né, pela quantidade de conteúdo que poderia trazer aqui, mas dá para ter uma ideia aí em geral dos outros povos que influenciaram a cozinha brasileira, que não os portugueses, os indígenas e os africanos, que obviamente foram os povos que estão na base, né, são povos aí que estão na base da nossa culinária, e aí outros povos que migraram depois acabam aí então pegando essas bases e utilizando para trabalhar em cima das suas receitas tradicionais, aquelas receitas do comfort food para esses povos que migraram para cá. Então espero que você tenha gostado, não se esqueça aí de deixar o seu like, de se inscrever no canal, tocar o sininho das notificações, conhecer a nossa plataforma de cursos online lá na Udemy, os nossos livros lá na Amazon e também aí o nosso perfil profissional lá no Instagram, o Gastronomia Profissional Oficial. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Não se esqueça também aí de compartilhar esse vídeo com outras pessoas, principalmente se você é um amante da história da gastronomia, se você está fazendo aí uma faculdade, uma pós-graduação na área da gastronomia. Isso aí ajuda bastante a gente a levar o nosso conteúdo de credibilidade, de qualidade aí para mais pessoas. Meu conteúdo é de qualidade aqui, eu trabalho, estudo bastante para trazer o que está aqui, então não vou deixar a modéstia de lado um pouquinho agora aqui, fechou? Valeu, pessoal, um abraço para vocês e até a próxima!